Olá, imagina só ter os planos de uma vida inteira, simplesmente destruídos por um erro que nem foi seu. Pois é, hoje a gente vai entender uma história real que mostra exatamente como uma única falha no sistema judiciário brasileiro pode paralisar, de uma hora para outra, o futuro de alguém completamente inocente. Olha, os símbolos da justiça estão aí. O martelo, a balança e do lado um passaporte. Essa imagem é muito forte, né? Porque ela resume perfeitamente o nosso tema de hoje. Aquele momento exato entre um problema na justiça simplesmente trava os planos de uma vida inteira. Então, essa pergunta não é só para a gente pensar, não. Foi exatamente o que aconteceu no caso que vamos acompanhar agora. Um processo que, olha, tinha tudo para ser simples, mas que acabou virando um verdadeiro pesadelo. E essa história toda começa de um jeito super comum, com um plano, um sonho e, claro, muita organização. Mas uma descoberta, daquelas bem chocantes, ia mudar tudo. A pessoa em questão estava ali se preparando para uma grande mudança. Sabe como é? Organizando tudo, passaporte, documentos, toda aquela burocracia necessária. Era um projeto de vida como tantos outros. Até que um passo que era pura rotina, mudou completamente o rumo das coisas. Agora, tenta imaginar o susto. Na hora de emitir um simples atestado de antecedentes, aparece um processo. E não era qualquer processo. Tráfico de drogas numa cidade onde a pessoa nunca nem tinha pisado. Um processo do qual ela não fazia a menor ideia, não tinha conhecimento nenhum. O choque, claro, foi total. E quando essa pessoa foi atrás para tentar entender, para buscar um esclarecimento à situação, que já era bem ruim, conseguiu piorar. Piorou drasticamente por causa de um conselho totalmente equivocado, que no fim das contas selou o destino dela. A pessoa ligou para o fórum, né, para tentar entender o que estava acontecendo, e a resposta que ouviu de uma atendente foi essa aí: "Ah, não vai dar problema nenhum." Foi uma garantia verbal de uma fonte que deveria ser confiável, mas que se provou, bom, completamente errada e com consequências devastadoras. E aqui a gente vê a consequência direta daquela informação errada. Apesar daquela falsa sensação de tranquilidade, aquele registro judicial fantasma foi o motivo exato para que o visto fosse negado. Um plano de vida inteiro interrompido por um erro administrativo e, pior, por um conselho perigoso. E o mais triste é que essa história, infelizmente, não é um caso isolado. Ela é, na verdade, um sintoma de uma falha muito, mas muito maior no sistema, que acaba afetando um número enorme de vítimas. A resposta curta e direta para essa pergunta é não. Definitivamente não. Os dados mostram que isso é um problema sistêmico e bem preocupante. Olha só esse número. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, sozinha, identificou mais de 58 pessoas acusadas injustamente só por erros de identificação. Isso já acende um alerta gigante sobre as falhas nos procedimentos, né? E não para por aí, não. O Innocence Project Brasil já documentou mais de 100 casos de acusações e até de condenações injustas pelo país. Ou seja, o problema é nacional. E esse dado aqui é talvez o mais alarmante de todos. Alguns estudos apontam que a taxa de erro em reconhecimento por foto, que é um procedimento super comum, pode chegar a 35%. Isso significa que 1 em cada 3 reconhecimentos pode estar errado. É uma margem de erro altíssima, absurda. O ponto crucial aqui é que esse problema não é invisível. Pelo contrário, instituições como a Defensoria Pública, o Innocence Project, o próprio CNJ, além de vários pesquisadores, todo mundo vem documentando e alertando sobre essas falhas há muito tempo. A grande pergunta é: por que elas continuam acontecendo? Bom, diante de um cenário desses, tão complicado, a pergunta que fica é: o que uma pessoa que é vítima de um erro como esse pode fazer? Existe um caminho? Sim, existe. A orientação aqui é bem clara e direta. O primeiro passo sempre é buscar ajuda jurídica especializada. Depois, tem que solicitar formalmente a correção daquele erro para limpar o nome. Em seguida, é importante avaliar a possibilidade de uma ação de indenização por todos os danos sofridos. E talvez o mais fundamental, documentar cada passo, cada ligação, cada e-mail, cada despesa, absolutamente tudo. E isso nos leva a um ponto muito importante: o direito à reparação. Porque corrigir o erro é só o primeiro passo. A nossa Constituição Federal é muito clara quanto a isso. Quando o Estado, seja por ação, omissão ou erro, causa um prejuízo a um cidadão, ele tem o dever de indenizar. É um direito fundamental.
E essa compensação, ela cobra uma série de prejuízos, viu? Não é só o dano moral, o constrangimento, a angústia. Entram aí também os danos materiais. As oportunidades de trabalho que foram perdidas, os gastos com advogados, os prejuízos para a carreira, para a reputação. Tudo isso pode e deve ser calculado e reivindicado. Essa citação resume perfeitamente a situação toda. Não estamos falando de um pequeno deslize, de um errinho qualquer. Estamos falando de uma falha institucional grave. Um erro que escancara a fragilidade de um sistema que deveria proteger e não prejudicar uma pessoa inocente. E a gente termina com essa reflexão. Casos como este nos forçam a questionar o sistema. Trazer essas histórias à tona, falar sobre elas, é o primeiro passo para exigir mudanças, para exigir protocolos mais rigorosos e, finalmente, para que a gente tenha um sistema que cumpra sua função mais básica: proteger o cidadão e não destruí-lo.